gente, o assunto de hoje é sobre os seixos, eles que, já vou até pegar um pra vocês, eles que para quem busca um projeto bem diferenciado, eles são uma ótima opção. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o que são os seixos. Os seixos, eles são pedras naturais, são aquelas pedras de rio, sabe? Então eles têm esse formato bem orgânico e eles também podem ser vendidos soltos, assim, o que não é mais tão comum, porque eles vendidos em telinhas, assim, acaba que o assentamento deles é muito melhor, o acabamento fica muito mais perfeito e também a utilização deles pode ser feita em ambiente interno e externo, porque eles são pedras naturais, então eles se adaptam bem em qualquer um desses dois ambientes. Pessoal, geralmente a ordem de colocação dos revestimentos em uma obra é primeiro os azulejos, os revestimentos de parede e depois os pisos. No caso dos seixos, como eles não têm, na verdade eles são pedras naturais, então aqui eles têm esse formato. O indicado é vocês colocarem primeiro o piso e depois virem com os seixos para o acabamento ficar muito melhor. Então vamos para as dicas. Dica número 1. Se você colocar, vou até levantar aqui, isso aqui tá bem bonito. Se vocês colocarem, se a parede que vocês colocarem os seixos for a mesma parede onde tem o nicho, eu indico para vocês que vocês coloquem o nicho por cima do seixo, porque a própria marmoraria vai fazer todos os recortes e, na verdade, o nicho vai ficar saltadinho em relação ao seixo, né? Então, o acabamento vai ficar mais perfeito se vocês fizerem dessa forma. Outra dica. Os seixos, como são pedras naturais, dentro do box eles vão ter muito contato com água, o que é normal. Porém, quando pega água nos seixos, eles mudam de cor, eles ficam mais escuros. Então, para quem gosta desse aspecto natural da pedra, ok, pode deixar assim. Até porque depois, quando eles secam, eles voltam à sua cor original. Porém, para quem não quer que essa pedra fique mudando de cor, eu indico que vocês usem o óleo fulgante, que ele é uma espécie de impermeabilizante que vai deixar a pedra de vocês sempre com esse aspecto aqui de quando vocês compraram ela. Dica número 2. Vale muito mais a pena você comprar o seixo com a telinha, como eu falei no começo, porque o que acontece? Se vocês comprarem o seixo solto, assim, na hora que vocês compram o seixo solto, ele vai ser mais barato, o preço vai ser mais interessante que o seixo telado. Porém, geralmente, quando vocês forem contratar a mão de obra, o assentador ele vai cobrar muito mais para fazer a colocação do seixo solto, porque ele vai ter que colocar uma pedrinha por vez na parede, do que o valor que ele cobraria para colocar o seixo telado. E falando de acabamento, o seixo telado acaba ficando melhor, porque ele já vem recortadinho e o encaixe fica perfeito entre uma tela e outra. Dica número 3. Se vocês instalarem os seixos em uma parede viva, por exemplo, a parede está aqui e não tem a outra parede desse lado, então essa parte vai ficar toda exposta, depois eu mostro melhor para vocês, eu indico que vocês nunca cortem essa lateral aqui da telinha, né, dos seixos com a maquita para deixar reto, porque vocês perdem totalmente aquele acabamento natural da pedra, que é o intuito dela, ficar com essa leveza, com esse movimento. Então, o que eu indico? Vocês colocam na parede e vão arrancando uma a uma e façam um acabamento manual, que aí o acabamento vai ficar mais perfeito. Vou mostrar para vocês. Gente, então esse é o seixo, vou mostrar bem de pertinho a telinha dele, olha como ele é feito. E na dica que eu passei pra vocês, seria pra gente colocar o piso primeiro, então na obra esse piso já é o ideal que ele já esteja assentado, depois ele é isolado, protegido, e depois a gente vem com a telinha do seixo por cima. Então olha o que acontece aqui embaixo, vou mostrar melhor. Vai ficar esses espacinhos vazios na hora que você encosta. Então, aquela dica que eu passei pra vocês seria para arrancar as pedrinhas e colocar uma a uma nesses espacinhos vazios para fazer o assentamento correto e o acabamento ficar perfeito.
Gente, então a dica quando você tem a parede, que ela é uma parede viva, que não tem uma continuação aqui, o ideal seria você colocar o seixo telado e aquele mesmo exemplo da outra dica, vai ficar esses espacinhos aqui, que depois o ideal é arrancar pedrinha uma a uma e ir colocando para preencher. Nunca cortar essa tela para deixar o acabamento reto, porque vai perder toda a naturalidade do produto. Então, colando uma a uma, você vai ter aquela visão muito mais bonita do produto e acabamento 100%. É isso, amores, esse foi o nosso tema dos seixos. Se vocês ficarem com dúvidas, deixem nos comentários que eu volto para responder todas. Se esse vídeo te ajudou, te inspirou a usar esses materiais que são lindos, me conta que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.